Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá pessoal? Espero que vocês estejam bem, tá pessoal? Por mais que a nossa dificuldade de estar aqui nessa realidade, tá? Espero que vocês estejam bem. Busque sempre a melhora, tá? Tanto física, mental, emocional e espiritual, tá pessoal? E sempre, né? Quando necessitar de ajuda, né, pessoal, nessas áreas, sempre tem que procurar ajuda, tá? Para que a gente esteja bem, né, a nossa consciência e podemos fazer a nossa caminhada aqui da consciência nessa realidade, tá, pessoal? Então, esse é o nosso processo, tá, pessoal? Vamos continuar nosso processo aqui. Espero que meu vídeo, tá, pessoal, tenha ajudando você nessa caminhada, nessa transformação, né, do nosso ser, nos tornar uma pessoa melhor. Então, isso requer transformação, mas é passo a passo, tá, pessoal? Isso faz parte do processo daqueles que é espiritual, daqueles que despertaram, tá? E eu tô falando de um tema aí, tá, pessoal? Eu sabia que ia ocasionar isso aí nas pessoas, tá? Estou falando aí do tema do o que é o sentimento reprimido, tá? Eu venho explicando aí, já estamos na quarta, a gente vai para a quinta parte, né, pessoal? O negócio tá fluindo, né? A gente vai para a quinta ou sexta parte, eu nem sei, tem que ver aí, tá, pessoal? Porque a gente tá fazendo estudo, mas eu tô falando de uma coisa, tá, pessoal, que tá mexendo em um campo, tá? Mental e emocional. É esse campo aí que é onde esse sentimento aí rola através dos pensamentos, aí cria esse sentimento, essas emoções, né? Então é uma coisa que a maioria não gosta de ouvir isso, tá? Principalmente pessoas que eu tenho aqui do meu canal, que veio de um conceito religioso, elas têm a máscara ainda religiosa, tá, pessoal? Então, quando eu venho aqui quebrando, por isso que quando eu falo alguma coisa de grupos religiosos, de líder, começa a incomodar, tá começando a quebrar isso aí, tá? Muitas pessoas se incomodam, então eu falo dessas coisas e sentimentos porque é para que traga essa alusão, tá? Então, isso incomoda, eu sei que incomoda vocês. Teve que alguns incomodaram aqui, que alguns saíram do meu canal, tá? Alguns votaram, tá? Outros não sei, tá, pessoal? Mas isso depende da consciência de cada um, tá? Eu não estou preocupado com isso, com números, com pessoas. Não estou preocupado com isso aqui. Isso aqui eu estou preocupado em passar verdadeiramente a informação correta aonde a gente tem que se firmar para criar um novo ser agora que se apoia na verdade, porque o engano já foi passado, pessoal. Em vários contextos religiosos aí, o engano já foi passado. Agora, tem alguém que vai querer falar verdadeiramente aquilo que é verdade? Mesmo que incomode a gente, tá? Tem coisa aqui que eu falo até me incomoda também. Então, eu tenho que tomar vergonha na cara e entrar na frequência da verdade. É isso que eu tenho que fazer, tá? Então, eu falando disso aí, né? Porque eu também falei vídeo aí, também que falou sobre a energia sexual, tá? E eu sei que essas pessoas aqui no contexto religioso, principalmente mulheres, né? Isso incomoda essas pessoas. Por que está incomodando você falando sobre isso? Isso é uma coisa intrínseca do ser humano. Tem alguma coisa aí. Por que você quer esconder isso? Entende? Ou então tem igual alguns religiosos que estão falando, ela esconde isso, mas estão fazendo isso aí à escondida, né?
Até coisas, né, muito erradas e muito pesadas, escondidas. Olha os contextos religiosos aí, por exemplo, Igreja Católica. Olha quantos padres, líderes, né, lá fizeram coisas aí que não é para se fazer como ser humano, até com criança. Olha aí também os pastores líderes olha o que fizeram, escondida, mas não falam sobre isso. Então, por quê? Porque vocês querem colocar a máscara, e eu sei, a maioria dos que vieram de conceito querem fazer essa máscara. Então, quando eu estou falando isso, eu estou mostrando esse lado sombra da pessoa, a pessoa não gosta. Mas você tem que aceitar isso. E o quê? Aceitar essa energia e trabalhar ela, né? Naquilo que convém que a espiritualidade quer que faça. Não é chegar e ignorar essa energia, ignorar essa coisa intrínseca da gente, ser humano. Não é, porque você não vai se apoiar, na verdade. Esse lado som vai dar uma rasteira em você, e uma rasteira muito grande, como aconteceu com muitos líderes e muitos religiosos, tá? Então, pessoal, vamos prestar atenção no serviço, tá? Ser verdadeiro com a gente, entender o nosso lado humano, entender as nossas funções, tá? E procurar melhorar nesse lado, trabalhar essa energia. Então, a energia sexual é uma das coisas que está intrínseca na gente. Agora, você não quer que eu fale sobre isso? Aí isso incomoda. É isso mesmo, porque quem está incomodando? Porque tem algo que você está querendo esconder, tá? Então você não vai se tornar verdadeiro. É a simplicidade, né? A espiritualidade é uma coisa, a simplicidade, é honestidade, é estar numa frequência correta. Entende? Não existe mal nenhum, já falei, não existe mal nenhum com a energia sexual. A maneira que você vai liberar essa energia, né? Se comportar aqui nessa realidade, é que vai dizer se você está com equilíbrio ou desequilibrado, tá? Por isso que Paulo falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo não me convém eu fazer. Então, tem que buscar aquilo que convém a espiritualidade, convém o que eu desejo fazer aqui, tá? Então, sobre essa energia sexual, a espiritualidade é permitido que você tenha uma pessoa para trocar energia, mas que não saia por aí trocando energia, igual que eu conheço muitos dizendo que é evangélico, sai aí trocando energia com várias pessoas, tá? Sexo, né? Fazendo sexo aí e dizendo que eu sou evangélico, eu sou cristão. Aí não dá, né, pessoal? Deus não tem nada contra a essa energia, foi o próprio Deus que colocou a energia sexual. Deus não é nada contra o sexo, mas aquele sexo que está de acordo com a espiritualidade, tá? Deus não é nada contra disso. Ele fez isso para que o homem sentisse alegria, gozo aqui nessa realidade enquanto ele estivesse aqui cumprindo a missão dele, tá? Essas pessoas parece que demoram de entender isso, de cair a ficha. Por quê? Porque tem coisas religiosas que foram colocadas, né? E o meu trabalho aqui é limpar isso, tá? É limpar, colocar você verdadeiramente na frequência correta. Tá? Então, isso vai incomodar, porque vou mexer com esse campo aí. Campo mental, emocional. Então, por isso que eu uso o que Schopenhauer, você conhece Schopenhauer? A dialética. Então, estou usando a dialética, a frequência, tá? Para que você entre nessa frequência. As pessoas aqui vêm, pessoal, ela gosta da energia que eu transmito as coisas, mas ela não quer ouvir as coisas que eu estou falando.
Não tem como. Então, para você receber essa frequência, você tem que ouvir. Então, incomoda. Então, esse vídeo aqui mesmo, que eu estou gravando essa novela sobre o sentimento, deve ter pessoas se retorcendo aí no sofá, na cadeira, na cama, assistindo meu vídeo. Tá aí se retorcendo porque tá mexendo aí com esse seu campo aí, tá? Eu sei disso, tá? Então tá se retorcendo aí, tá? Mas é preciso para ver transformação, a gente tomar consciência disso. Então não quer ouvir, tá? Tem que, a verdade, a gente ouvir, tá? Mesmo que ela não seja agradável aos nossos ouvidos, tá? Eu não estou aqui para falar coisas agradáveis ao seu ouvido, tá, pessoal? Estou falando da frequência da verdade para a gente, aí que a gente tem que permanecer nessa frequência, tá? Deixar o nosso ego, as nossas coisas que a gente, né, tem de lado e entrar nessa frequência. Não tem o que fazer, tá? E não foi eu que criei isso, essas coisas aqui, não foi eu, tá? Só tô sendo um espelho para vocês para transmitir o que verdadeiramente a verdade já está dentro de você, mas você não quer enxergar. Talvez você não queira enxergar que você também tem essa energia sexual, porque a maioria dos conceitos religiosos mandou você reprimir isso aí como errado, como coisas, tá? Aí vocês, tá? Vieram com esse negócio e querem continuar com essa máscara aí religiosa, tá? Mas aqui não, aqui vocês, eu vou ter que trabalhar essa sua consciência e esse seu pensar, tá? Então vamos lá, vamos continuar o processo, mesmo que incomode um pouco a gente, tá, pessoal? Mesmo que incomode a gente mesmo que incomode a gente vai continuar trabalhando esse nosso lado aqui da consciência, nossa, da alma também, né? A gente trabalhando nossos sentimentos, as nossas emoções. E é o tema que a gente está falando, né? Que a gente não pode reprimir, né? Mas primeiro vamos saber o que é esse sentimento reprimido. Então, já falamos a primeira, segunda, terceira, quarta parte. A gente vai para a quinta, né, pessoal? Quinta parte. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Cadê? É isso mesmo. A gente falou a quarta parte, agora a gente vai para a quinta. Desse tema aqui, dessa novela que a gente está estudando, né, pessoal? Cada detalhe, cada nuance. Por isso que vocês aí, tá? Tome coragem, assista todos a novela, os capítulos aí, porque tem coisa aí que eu falei, serve, tá? Para esse nosso trabalho de consciência, tá, pessoal? Todas essas coisas aí. Falei um monte de coisa aí, tá? Que eu não vou me lembrar agora. Tá gravado aí, né? Não sei se o YouTube aí mandou embora aí, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é o sentimento reprimido? O que é isso, pessoal? A gente viu: sentimento reprimido são emoções, energias, né? Como raiva, tristeza e medo. Então, quando você está sentindo raiva, você está produzindo o quê? Uma energia. Mas uma energia de quê? De baixa vibração, de baixa frequência e vibração. Tristeza, medo. Então, hoje a Matrix só está passando medo, pessoal. Por que ele quer que você entre nesse medo? Para dominar você. Entende? E ele fala que são bloqueados, né? A gente bloqueia, é um mecanismo de defesa, né? Bloqueia, ignora ou suprimida. Então, às vezes é suprimida.
em vez de serem reconhecidas, né? A gente olhar esse, expressar, né? E trabalhada no contexto terapêutico. Então, a gente já é natural, às vezes consciente ou inconsciente, né, pessoal? A gente recalcou uma frequência dessa, uma emoção dessa. Porque na hora que a gente sentiu raiva mesmo, então, não tem como, tá, pessoal? É um mecanismo de defesa, a gente, então. Mas o que é que tem que acontecer, pessoal? A gente reconhecer que a gente, né, tá com aquilo ali dentro da gente e a gente vai se expressar, trabalhar ela em um contexto terapêutico. Por isso que os terapeutas, os psicólogos são importantes, são um trabalho da espiritualidade. Porque todas as pessoas têm esses problemas, pessoal. Todo mundo está recalcando, todo mundo está com essa energia. Olha aí, principalmente aqui os religiosos, que tem problema com a energia sexual. Quando eu falo aqui, se incomodam bastante. Então, tem que trabalhar isso, tá? Tem que cuidar de tirar essas crenças religiosas para você ser livre, para você ser autêntico, verdadeiro, demonstrar uma frequência correta, né? Trabalhar essa energia de maneira correta, não é escondida, até fazendo coisas erradas é escondida, e dizendo ali que agora eu vou para a igreja, eu sou não sei o que de Jesus. Não, eu não penso nisso, eu não quero. Não existe isso, todo mundo pensa, pessoal. Todo mundo sente a energia. Você quer tirar isso da onde ser o que é uma coisa intrínseca do ser humano? Aí quando eu tô falando com isso, aí fica lá incomodando, né? A alma, mexendo com essa parte da. Aí ela fica zangada comigo. O que é que eu tenho a ver com isso, pessoal? Vocês querem enxergar a verdade, as coisas intrínsecas que a gente. Vocês querem melhorar ou não? Se vocês não quiserem melhorar, pode ir procurar outras coisas. Eu não estou atrapalhando a sua vida. Aqui meu canal é aberto aí, todo mundo ele pode entrar e pode sair. Simplesmente assim. Não estou forçando ninguém a vocês ficarem aqui no meu canal. Mas por que essas coisas? Porque, então, tem coisa que precisa ser trabalhada. Então ele diz, no contexto terapêutico, né? Esse sentimento funciona como um mecanismo de defesa para evitar desconforto, né? A consciência, mas, mas quando se acumula, gerando tensão interna. Então, quando vai passar, você vai deixar, vai acumulando aquilo, vai gerando essa tensão. Tensão por quê? Porque ele está falando de energia. Então, a energia não pode ser bloqueada, ignorada ou suprimida. Ela não pode. A energia tem que correr livre. Pergunta aí os eletricistas aí se pode ficar só energia tensionada em um lugar. Não pode, vai explodir, vai dar problema. Aí ele diz que pode ocasionar, né, ansiedade. A pessoa fica. O pensamento dela tá lá no futuro, ela tá acelerada, né? A energia dela. Ou então, depressão. Ou então o pensamento dela está no passado e ela fica ali remoendo e falta de energia, né? Aí causa depressão. Ou problemas físicos, né? Que as doenças, né? Pode ocasionar que essa energia que você está. Ela pode sair no seu corpo como uma coisa física. Por quê, pessoal? As pessoas, tá? Principalmente não foi ensinado isso no contexto religioso, que tudo que a gente fazemos é espiritual, tá? Não existe esse nada de. Por isso que como é que se diz? Você vai fazer uma consulta com o psicólogo, o psicanalista, né? O terapeuta energético. Então, tudo é espiritual. Tudo que você está fazendo é espiritual.
Então, quando você está buscando tudo é espiritual, porque dividiram isso, tá? A Matrix fizeram isso. Então, o físico ficou com a medicina, a, a mente e a emoção, né, que é a alma do ser, ficou com a psicologia e a consciência da pessoa ficou nesse meio aí religioso que vocês conhecem aí variadamente aí, evangélico, católico, espírita, né? Ficou com esse meio aí a consciência. Mas o ser humano é essas três partes, é um só. Eles que dividiram isso, então, porque tudo é espiritual. Tá, pessoal? Tudo é espiritual. Tá? Então, disse problema físico, então pode ocasionar vir doença através dessa energia, né? Se você não trabalha isso no contexto terapêutico, manifestando em sintomas. Então, ele vai manifestar em sintomas. No físico, vai ser alguma doença. Se você ficar com ódio, pode apodrecer os ossos, que é câncer. Então vai aparecer câncer. Tem gente que aparece tumor. Tem gente que parece um bocado de coisa no corpo físico dela. São esses sintomas, tá? E psiquicamente os sintomas são ansiedade, depressão, irritabilidade, né? Confusão mental, muitas coisas, tá? E o que? Pode também atitudes autodestrutivas ou dificuldade no relacionamento. Então, pode também essa energia sair através de um comportamento autodestrutivo. Pessoas comem demais, bebem, então vai usar todo tipo de drogas, lícita, ilícita. Então ela está colocando em risco tanto a vida dela, está autodestruindo, como ela pode destruir uma outra vida também. Então, essa energia pode sair através desses comportamentos. Olha aí, pessoal, quantas pessoas se comportam assim que você conhece. Não é? Entende? Então, e isso pode acontecer, vai atrapalhar o seu relacionamento, tanto familiar, né? Como com os amigos, a sociedade, e vai atrapalhar o relacionamento seu de um relacionamento íntimo com a pessoa que você quer ficar. Entende agora o problema que a gente. É por isso que eu coloquei a pergunta: e por que temos que trabalhar essas emoções? Para que isso não aconteça. Porque enquanto está no campo etérico da palavra, do pensamento, a gente pode trabalhar. Então, quando você começa a pensar, começa a falar isso no contexto terapêutico, você começa a liberar essas energias, esse pensamento aí, essas coisas que tá. Então, não chegou na parte mais densa, que é o corpo físico, então não vai aparecer doença. Então, no seu campo mental, você não vai estar com ansiedade, depressão, você vai estar melhor. Mas é preciso trabalhar isso aí, pessoal. Esse sentimento. Não tem ninguém, não tem ninguém, eu não tenho esse problema. É mentira, você está querendo enganar, você está querendo ignorar isso, você está querendo jogar isso para debaixo do tapete. Mas ela não vai embora, a energia não vai embora. Então você tem que se ressignificar isso, tá? Colocar através da palavra. Então, por isso que Freud viu isso. Ele criou a associação livre. Ele hipnotizava as pessoas, tá? Vocês aí que hipnotizam aí, tá? Freud não é mais um processo de cura para essas pessoas, tá? Então, o que é que é mais eficaz agora? É a pessoa estar consciente disso. Ela olhar para esse lado, eu tenho essas coisas que eu tenho, e ela começar a falar sobre isso conscientemente, passando essa energia a ser liberada. Aí vem o momento da cura, tá, pessoal? Então, a gente viu isso na primeira, segunda, né, terceira, quarta parte, e agora a gente vai para a quinta, né, pessoal? Ih, meu Deus. Então,
A gente parou aqui, na próxima, foi que ele falou assim: sendo assim, em vez de reconhecer, processar e lidar de maneira saudável esse sentimento, as pessoas que reprimem suas emoções optam a escondê-la. Então, é a maioria, tá? Todo mundo quer esconder, porque ninguém quer mostrar isso, tá? É isso, se você não quer mostrar isso, mas você trabalha isso num processo terapêutico. Até lá no processo terapêutico é difícil de as pessoas se abrirem lá. Então, o psicólogo precisa ter um manejo terapêutico para deixar aquela pessoa à vontade para ela ir se abrindo, tá, pessoal? Principalmente, tá? A figura masculina, tá? Esses são mais que têm um processo de retenção desse sentimento, porque já desde a infância o homem vem sendo colocado que ele não pode expressar nenhum tipo de emoção, principalmente chorar, né? Demonstrar que está precisando de ajuda, tá? Então o homem também ele tem mais endurecimento em relação a esse sentimento, mas as mulheres também têm, mas elas começam, por isso que no processo terapêutico, a maioria, quem procura, são mulheres. Às vezes com problemas de relacionamento, né? Problemas familiares. Depois que o homem aparece aí, assim, meio... Só quando a situação está apertando para o lado dele que ele vai procurar. Eles não vão para o processo terapêutico, os homens, tá? Dificilmente, tá, pessoal? Por quê? Isso é um processo cultural que vem sendo aí colocado há muito tempo aí. Você lembra que eu falei no outro vídeo aqui, eu cantei a música aqui, o homem não chora, né? A mala já está lá fora, então tem essa música, então já é que o colocado culturalmente que o homem não chora, o homem tem que aguentar o choro calado, já desde pequeno, né? Lembra que eu falei isso no próximo vídeo? Então, assista aí, se vocês não viram, vocês vão ver. Então, ele fala que a pessoa quer escondê-la, muitas vezes devido à crença internalizada. Então, devido às crenças que ela aprendeu aonde? No meio da família, da sociedade e da religião. Através dessas crenças internalizadas que ela recalca, reprime essa emoção, não fala sobre isso, não vai procurar. Quando vai no terapeuta, tem até dificuldade de falar sobre isso. Por causa das crenças internalizadas sobre o que é aceitável ou apropriado sentir e demonstrar. Então, aquilo que isso é apropriado, eu senti, isso não é, isso, sabe? Então, a sociedade, então, a gente reprime isso. E é preciso trabalhar no processo terapêutico. Agora, aqui, a maioria que são religiosos aqui, eles têm problema com a energia sexual, muita repreensão, muitas coisas, não é preciso trabalhar isso. Então, estou falando isso para vocês trabalharem isso. Mas quando eu começo a falar isso, começa a incomodar aqui muitas pessoas. E é uma coisa intrínseca do ser humano, tá, pessoal? Você vê, né? Aí, aqui tá a parte, pessoal. Vamos lá. Ele fala, assim, nesse sentido, né? Que ele está falando, que é um processo, né? Que a gente tem que lidar saudavelmente, acontece a repreensão emocional, né? Das emoções que a gente tem, que podem também ser manifestadas de forma inconsciente, muitas vezes como um mecanismo de defesa para lidar com situações que são percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras. Então, a gente tem esse processo, tá, pessoal? Aqui, tá? Você não vai ouvir isso aqui, tá, pessoal? Esse ensinamento que eu estou passando aqui, você não vai ouvir isso com pastores aí. Você não vai ver. Até em curso aí, até de espiritualista, não ensina isso aqui para você, tá?
porque eu estou aproveitando que eu tenho uma formação, tenho um conhecimento em psicologia, em, em psicanálise, né? Em, como é que se diz? Terapeuta energético e espiritualidade e conhecimento das escrituras também. Olha, o que eu estou passando é muito importante para vocês, tá? Quem ficar aqui, tá? Não sentir mal por eu estar falando essas coisas, ela vai ter conhecimento. Então, ele disse, nesse sentido, acontece o quê? A repressão emocional. As pessoas reprimem, né? De forma inconsciente. Né? A maioria, tá? A maioria reprime inconscientemente, pessoal. A gente não faz isso consciente, né? Quando vê que está incomodando, né? Que ele fala de forma inconsciente, muitas vezes como mecanismo de defesa. Então, para defender o quê? A consciência. Para lidar com situações que são percebidas como ameaçadoras. Então, a consciência percebe isso é ameaçador para mim. Então, o que é que faz? Recalca você, né? Recalca isso, mas a energia não vai embora, tá? O desafiador, então você está vendo que é uma coisa diferente. Então você recalca, você não quer falar, você evita, você. Por quê? Você não quer enfrentar isso. E você tem que enfrentar isso, cuidar disso, essa energia. Eu não sei qual é o sentimento, a emoção que você tem, pessoal. Você sabe. A espiritualidade também sabe, tá? Você não pode enganar a espiritualidade, Deus. Você não pode enganar. Mas vocês, a gente cria essa máscara por causa disso. Por causa dos recalques desse sentimento. E é preciso trabalhar nesse processo terapêutico, tá? Até lá no processo terapêutico. É uma dificuldade imensa. Então, o terapeuta ele tem que ter um manejo quando perceber que a pessoa assim. A maioria, tá? Quando eles estão com essas dificuldades, a maioria é de um processo que internalizou crenças tanto religiosas, familiares e da sociedade, tá? Então vocês têm que ter paciência, o manejo para poder fazer com que essa pessoa, né, seu cliente, seu paciente, chame como você quiser, ele possa liberar essas energias, né, que está nesse campo aí emocional, mental, ele possa liberar essa energia desse campo aí etérico, para que essa energia não vá causar problema tanto físico, comportamental ou até mesmo mental, vai trazer doenças mentais como ansiedade e depressão. Então precisa ter um bom manejo, saber lidar para que essas pessoas se botem para fora. Pode vomitar aqui, ó, coloca o balde lá para ela vomitar tudo para fora. Tá certo, pessoal? Então ele diz, quando tá um mecanismo inconsciente que quando percebe que é uma situação ameaçadora para a consciência, o desafiador, então recalca. Mas aí precisa ir trabalhando aos poucos sobre isso. Ele fala, o mecanismo dessa repreensão opera principalmente no nível subconsciente, onde o sentimento, pensamento ou memórias indesejadas são empurradas para longe da consciência. Então, essas coisas é empurrada longe da consciência, porque você não quer ter consciência, porque isso lhe aflige, por causa já da crença que você internalizou isso. Entende? Então, pessoas aqui, vou dar um exemplo, pessoas aqui religiosas do meu canal. Quando eu começo a falar da energia sexual, dessas coisas, então, quando começa a incomodar ela, o que é que ela faz? Que ela não quer fazer isso. Então, ela chega, desliga, não quer assistir mais meu. Ela, então, uma vez vai embora do meu canal, não fica aqui mais assídua. Por quê? Isso está incomodando ela.
Então ela não quer ouvir sobre, ela quer recalcar. Então, mas é preciso falar. Então, por que que isso está incomodando? Porque tem algum problema aí. Então você tem que saber lidar com essa energia. Não é ficar reprimindo, não quero falar sobre isso. Não, a gente tem que ter conhecimento sobre essas coisas tudo e lidar com essa energia. É por isso que até agora, pessoal, as pessoas, a maioria das pessoas não sabe lidar principalmente com essa energia sexual, não sabe lidar, não sabe lidar. Então, às vezes está aí fazendo coisas erradas, está agindo de modo, porque está reprimindo isso, ela está pensando que vai embora. A energia está ali. Não tem como essas coisas tá. Você pode fazer quanta repressão for, ela vai estar aí sempre incomodando. E isso às vezes atrapalha até o processo de alguns que é desperto, que alguns que estão na espiritualidade começa a atrapalhar a vida dele, né? Aqui nessa realidade. Ele começa a se comportar estranho, ou então aparece ansiedade, depressão, ou às vezes aparece doença no corpo dele, por causa disso. Porque tem que trabalhar esse lado. Veja, pessoal, olha como é importante esse tema. Foi por isso que eu elaborei esse tema, eu digo, porque eu estou vendo muitas pessoas, tá, até que estão ao meu redor, pessoas do meu canal, que estão tendo essas dificuldades, né? Por causa disso. Tem dificuldade em procurar uma terapia. Principalmente vocês que é daqui, do que vieram do conceito religioso. Vocês aqui, quando vêm me escutar, vocês estão numa terapia. Por isso que as coisas que eu falo incomodam vocês. Tem gente aqui que queria me dar pedrada e tudo, tá, pessoal? Pelas coisas que eu falei aqui, tá? Porque não entende, tá? Tá mexendo lá com esse campo, mas tem que haver mexer para ver uma transformação. Senão você não muda. E essas pessoas, tá, religiosas, elas querem que as outras pessoas mudem, mas ela própria não quer mudar, pessoal. Ela quer. Então, quando começa a tocar isso para querer fazer mudança no ser dela, ela se incomoda. Não existe isso, tá, pessoal? Você está na espiritualidade sem transformação, tá? Eu vou continuar o mesmo. Você vai continuar como religioso. É igual como tem muito agora no meio até que fala de expansão da consciência, de espiritualidade, mas está lá como uma coisa religiosa, não como uma coisa que transforma a vida dela e ela possa transformar a outra vida de outra pessoa. Então tá como, namastê, aleluia, glória a Deus, agora eu vou mantra, agora eu vou colocar aqui as pedras, eu vou colocar energeticamente, Arashiba Nalahaya. Então vocês querem continuar nessa ilusão religiosa que vocês, né, saiu de um e entra em outro. Não, pessoal, aqui é espiritualidade. Espiritualidade é transformação. Vai incomodar mesmo. Então, esse vídeo aqui vai incomodar, porque eu estou falando dessa área. Tem pessoas aqui que talvez até não tenha nem assistido, tá? Ele está evitando de assistir essas coisas aqui que eu estou falando. Mas quando eu falar de outra coisa, ela pode até assistir meu vídeo. Entende, pessoal? Porque incomoda. Então ele fala, é um mecanismo de repreensão que opera principalmente no nível do subconsciente. Então, o subconsciente é essa parte inconsciente que a gente tem, né? Onde sentimento, né, e o pensamento, ali na memória da pessoa, indesejados são empurrados para longe. Então, você não quer que traga isso no seu campo mental, para que isso não fique incomodando. Porque se incomoda. Na hora que eu começo a falar, você começa a... Então isso começa a incomodar você, quer tirar logo. Aí você sai do meu canal, ou então você não assiste mais meu vídeo, só quando tiver outro tema.
É isso que acontece. Então você está querendo, né? O que ele fala que é suprimir, né? Ignorar, né? E bloquear. Então bloqueia aí, há um bloqueio aí da consciência. Por quê, pessoal? Porque é um mecanismo de defesa. Então, todas as coisas que é indesejável, que não está de acordo com a crença que você internalizou, você começa a fazer esse mecanismo. Então, por isso tem que trabalhar, tá, pessoal? E às vezes, tá? Tem muita crença limitante, muita crença errada, principalmente no meio que eu, né, você, eu também passei no meio religioso. Foi um monte de bagaceira que a gente ouviu, tá, pessoal? E a gente precisa limpar isso. Agora, aquelas coisas que a gente ouviu que tem verdade, então a gente tem que absorver isso e tirar as bagaceiras que a gente aprendeu nesse meio religioso. É isso que a gente tem que fazer. É o que o apóstolo Paulo fala, né? Ouvir de tudo e reter o que é bom. Então, aquilo que edifica, aquilo que faz a sua consciência crescer. Né? Então, a gente tem que ouvir de tudo aí, mas agora a gente tem que ir fazendo a limpa. Epa, isso aqui, não, isso não é. Então, ir começando a equilibrar. É assim que a gente equilibra a energia. Tá, pessoal? A energia mental. Então, a energia do corpo, o que é que a gente equilibra? Equilibra a energia do corpo também, que é a energia sexual. Então, buscar a maneira correta, que é espiritual, de começar a equilibrar essa energia. Não é esconder, não é fugir, não é bloquear, é a gente entender que isso faz parte do ser humano, é intrínseco. Então, você encarar isso de frente. Tá? Não é ficar tentando esconder, colocando uma máscara e dizer que eu não faço, eu sou melhor do que você. Isso acontece muito no meio religioso, tá, pessoal? A dizer que eu sou melhor. Então a gente melhorou um pouco aqui, pessoal, mas a gente não é melhor do que ninguém, não. A gente deu uma melhorada. A gente já passou por subir uma escadinha, mas a gente não é melhor. Então, se a gente subir a escadinha, comece a ajudar a dar a mão para o outro subir a escada também. É isso, tá? Mas isso acontece no meio religioso. Acha que, eu não faço, sou melhor do que... Isso não é melhor de nada, tá? Temos nossas dificuldades, nossos problemas, como todas as pessoas. Aí ele fala, né, pessoal? Ele fala, esse processo geralmente ocorre de forma automática. Então, esse processo de a gente reprimir é inconsciente e acontece de uma forma automática. Você nem percebe. É plá, plum, plá, plá. Sabe qual é automático? Então, plá, quando vê, você já reprimiu, né? Então, depois, quando você está consciente, né? Você vai buscar uma terapia, você vai ter que olhar esse lado e trabalhar isso. Entende? Porque isso acontece de uma forma automática, como uma reação instintiva, né? Para proteger o eu, né? O eu, a consciência verdadeira, né? Proteger seu eu, sua consciência verdadeira, de experiências emocionais intensas e ameaçadoras. Então, é uma proteção da nossa consciência, tá, pessoal? Por isso que falei sobre o como é? Superego espiritual, né? Ele faz parte desse processo de proteger a nossa consciência. Mas ele tem que estar equilibrado. Lembra desse vídeo? Vocês assistiram ou não? Ou foi duro para vocês assistir? Lembra? Então ele tem que estar equilibrado, porque ele não pode estar tanto rígido. Isso que acontece quando a pessoa vai para algum grupo desse religioso que passa coisa rígida, até coisa que Cristo não falou. Então ela não começa a entrar no equilíbrio, ela começa a desequilibrar para uma rigidez da doutrina, da religião, tá? Então o superego dela está desequilibrado para a rigidez. Outros
o superego está sem esse, como é que se diz? Sem essa intervenção. Então tudo ele está fazendo, então tudo é permitido, então ele está fazendo. E não é assim, tá? É o equilíbrio. É o equilíbrio, a gente buscar as frequências corretas que a espiritualidade quer. É isso que a gente tem que fazer. A gente que é espiritual, tá? Porque a gente não pode nem para o extremo e nem para menos também. Nem para mais, nem para menos, tá? Então, ele diz que é uma coisa instintiva, né? Essa proteção, para proteger o eu de experiência emocionais intensas e ameaçadoras. Então, é para nos proteger. E aí é por isso que a gente reprime os sentimentos, né? As emoções, principalmente as de baixa frequência. Tem pessoas que reprimem também a alegria, tá, pessoal? E demonstrar o amor, então ela reprime isso, porque às vezes a pessoa não quer demonstrar esse amor, né? Então ela reprime isso também, não é bom, tá? Por que você está reprimindo a alegria, sinceridade que você tem? Por isso que aqui eu rio, eu me alegro, eu choro, tá? Não, isso é natural de todo e qualquer ser humano, tá? Não existe mal nenhum, mas as máscaras da sociedade, vocês veem isso aqui no contexto, como é que se diz? Da internet aqui, ó. Ó quantas pessoas fazendo caras e bocas. Ó minha boquinha, ó. Minha boca bonitinha, ó. Vou tirar uma foto. Ai, pessoal, o ser humano se perdeu totalmente, tá, pessoal? A imagem do ser humano, que era essa imagem que intrínseca que está nele para passar, é uma imagem bonita, então ele quer passar essa imagem aqui, essa casca de fora. Inverteu totalmente as coisas, né? O maligno aí trabalhando aí nas mentes aí, tá? Que estão presas ao sistema da Matrix. Então, a maioria age dessa forma, tá? Mas é isso. Aí ele fala, né? Assim, todavia, quando uma emoção ou pensamento é considerado intolerável, né? Seja por ser muito doloroso, perturbador ou socialmente inaceitável, o indivíduo tende a reprimir esse conteúdo para evitar um desconforto associado a eles. Então, todo aquilo que vai trazer perturbação, né? É intolerável, socialmente não é aceitável aqui na realidade, né? O indivíduo tende a reprimir esses conteúdos para evitar desconforto. Então, ele tende a reprimir porque não vai incomoda, então a sua consciência você fica perturbado. Então, para não deixar perturbado, recalca. Mas o que é que as pessoas têm que fazer, pessoal? Porque aquela energia não vai embora, ela não some, não. É uma energia. Lembra que lá está falando sentimento, emoção é energia? Ela não vai embora. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ressignificar isso. Por isso que música, né, pessoal? Escrever poesia, as artes de um modo geral, ajuda a pessoa a liberar esses sentimentos, essas emoções reprimidas. Então, ela sai de uma forma mais etérica, na palavra, na emoção. Então, você dá um significado para aquela e você libera, então você se sente mais leve. Por isso que uma música é uma terapia, tá? Música, qualquer arte que faça você expressar as suas emoções, seus sentimentos. E você vê que a Matrix já matou a música, né? Vai matar aí o, o teatro, né? Essa expressão do atores vai, Neitante vai tirar totalmente isso para você não expressar nenhuma emoção. Então, para que você não esteja emoção,
você se torne um demônio sem alma, sem sentir, sem nada. É isso que está fazendo. Então, por isso que as pessoas estão virando sociopata, tá? Já tem aí os psicopatas, né? E aí agora a maioria, a Matrix levando, né? Em todos os setores, tanto religioso, né? Vários setores da sociedade, está levando as pessoas socialmente para se tornar um sociopata. E está conseguindo, tá? Você vê aí quantas misérias estão acontecendo aí. A mente das pessoas estão perturbada, pessoal. Teve uma pessoa que estava falando, nossa, o mundo está estranho. Pessoal? É isso. E trabalho aí mental, psicológico nas pessoas aí, tá? Que estão criando aí essas confusão mental, espiritual nessas pessoas. Então, confundiu as religiões, tá? Esconderam vários conhecimentos, então, fizeram para deixar essas pessoas assim. E está conseguindo, a maioria. São poucos que estão despertando, pessoal. São pouquíssimos. E o que desperta ainda começa a ficar meio também desbaratinado, né? Quer fazer como a religião dele, ele quer fazer do processo da espiritualidade dele como uma religião, tá? É isso, a perturbação que está na mente, tá? Aí então ele fala, vai bloquear e evitar o desconforto associado a eles, a essas perturbações, esses pensamentos, né? Emoções que tá trazendo desconforto à sua consciência. Aí ele fala, isso, no entanto, pode acontecer desde a infância. Então, desde a infância, né? Quando a gente começa a ter consciência, então a gente vai percebendo, então a gente vai reprimindo muitas coisas. Então, quando alguém da família fala, engola o choro, menino, você é homem, fala para um menino, né? Que ele, mais tarde ele vai se tornar um homem. Engola o choro, você é homem, não chore, você é homem. Então, o que é que acontece? Então, desde a infância, a gente já vai reprimindo essas coisas. Ele fala, desde a infância, quando certas emoções são desencorajadas pelos cuidadores, né? Pai, responsável, né? Ou a resposta a evento traumático na vida adulta. Então, também na vida adulta, na adolescência, né, pessoal? A adolescência é um período, né, problemático, onde ali, né, o processo de recalque, de confusão mental, é nesse processo da adolescência, tá, pessoal? A pessoa adulta mais ela vai amadurecendo com as experiências. Mas é isso. E precisa trabalhar todas as bagaceiras. Então, desde a infância a gente vem reprimindo aí muitas coisas. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. É o nosso processo aqui como ser humano. O que a gente tem que fazer agora? É isso. É buscar a liberar essas energias, essas emoções, esses sentimentos, né? Que a gente reprimiu de forma, né? Lúdica, de forma etérica, através da palavra. Então, o processo terapêutico é um processo que vai ajudar nessa situação. Então, a gente também se envolver com a arte, com a música, tá? É o que eu faço aqui, por isso que eu canto música aqui para vocês, para que vocês, né, entrem nessa frequência. Então, comece a despertar, liberar esse sentimento, pessoal. Não tem o que fazer, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Diga aí. Não tem para onde correr. Então, vamos encarar isso aí. Vocês querem a verdade? Vamos encarar. Então, essa verdade que está dentro da gente. Então, quando a gente começa a olhar para dentro intrinsecamente, então a gente vai ver bagaceira na gente. Mas é para quê? Para a gente acertar isso aí. Agora, a pessoa quer, eu quero mudar o mundo, eu vou pregar para o mundo, eu vou falar, eu vou falar de espiritualidade, mas ela não quer mudar ela.
Não existe isso, tá, pessoal? Eu não sei aonde é que vocês estão pensando. Vocês têm que mudar. Vocês têm que mudar a sua frequência, tá? Você tem que fazer isso, porque não tem jeito. Vocês vão ser perturbados de um jeito ou de outro. Vão reprimir essa ansiedade, tá? Essas emoções, sentimentos, tá? Não tem, tá, pessoal? Não tem o que fazer. E vai ficar perturbado. Se não cuidar disso, vai perturbar, vai entrar numa depressão ou uma ansiedade dessa, ou ficar ansiosa, ou um, como é, desequilíbrio. Você vai acontecer alguma coisa. Ou vai sair como doença no corpo, ou, né, se você não cuidar da energia, ou então seu comportamento vai ficar estranho, como a maioria das pessoas, os comportamentos estão estranhos, e ainda fala que eu sou estranho, ainda fala que eu que sou doido, tá? Olha quanta loucura agora, carnaval aí, aqui em Salvador, as festas de lago, olha quanta loucura, quantas pessoas estão fazendo cada coisa aí, pessoal. E o doido sou eu, tá? Não esqueça que que o doido sou eu, tá, pessoal? Mas olha quantas coisas aí as pessoas estão fazendo, pessoal. Por causa disso, tá? São essas coisas reprimidas, são a falta de equilíbrio aí, e carnaval isso aí vai se intensificar mais, tá? Vai ser loucura que não vai caber nesse mundo aqui, tá? Você vai ver. Se você viver, né? Como diz, quando se viver, verás. Então, pessoal, ele diz que desde a infância, né, a gente são certas emoções são desencorajadas, então recalcada pelos cuidadores, né, que são nossos pais, ou então se é cuidado pela avó, pelos tios, pelas primas, por alguém que está cuidando de você quando você é criança. Até mesmo em resposta aos eventos traumáticos na vida adulta. Então, aqueles traumas também que aconteceu na nossa vida adulta. Não tem como. Por isso que o primeiro passo da gente melhorar é um processo terapêutico. Tá? Aqui já é uma ajuda desse processo aqui no meu canal. Mas tem coisas, tá? Que é bastante íntima, bastante. E aí vocês vão ter que contar isso num processo íntimo ali terapêutico. Você lembra quando você entra, se vocês já fizeram terapia, você entra em um quarto, né? É um quartinho que tem lá a poltrona, o divã, e o terapeuta fica lá. Então você vai estar no quarto sozinho com o terapeuta. Então você vai ter um relacionamento íntimo ali. Você sabia? Então, na hora que você que é casado, vai entrar com a mulher, você entra no seu quarto e fecha a porta. Para ter o quê? Relacionamento íntimo. Então, olha como o processo terapêutico é um relacionamento íntimo. Você entra ali, então, para falar de coisas ali, tá? Que precisa ser falado. Liberar dessas energias, tá? Para você melhorar como pessoa, espiritualmente também você vai melhorar. Tá, pessoal? Faz parte, tá? Então vamos lá? Deixa eu ver aí. Nossa, já vai dar, meu Deus, pessoal. Então vamos parar aqui, tá? Já vai dar, vou marcar aqui. Eu parei aqui na vida adulta, né? Então, os traumas também da vida adulta, né? Eu vou marcar aqui a gente estava falando da quinta, né? Vamos para a sexta parte. Vamos devagarzinho, né, pessoal? Que eu estou explicando vocês, tá? Esse assunto não é um assunto fácil, tá, pessoal? De se ouvir, é um assunto que mexe bastante com a gente, tá? Eu sei disso, tá, pessoal? Então, de acordo com o sentimento que você reprimiu aí, uns devem mexer mais, outros devem mexer menos. Eu sei disso, tá, pessoal? Mas não tem como. Você já viu um médico,
ele vai curar a ferida sem ele mexer? Não existe isso, pessoal. Vai ter que jogar um álcool, vai ter que costurar, vai ter que fazer um curativo. Não tem como. Então, o médico, que é Cristo, ele quer entrar aí, ele quer mexer aí, ele quer mudar, ele quer fazer a transformação. Não resista aí o tratamento médico espiritual de Cristo, tá? Não rejeite, não endureça o coração. Entende? Permita que Cristo, a espiritual, trabalhe no seu íntimo para ver uma mudança, uma transformação na sua vida. Chore, tá? Chore copiosamente, né? Sinta, sabe? Libere essas emoções. Você vai melhorar espiritualmente e pessoalmente. Tá certo, pessoal? Então, próximo vídeo é a sexta parte, né? A gente vai continuar, se Deus permitir que eu esteja aqui, tá, pessoal? Nessa realidade, para a gente continuar esse processo. É tudo se Ele permitir. Então, hoje Ele permitiu que eu estivesse aqui, nessa realidade aqui física, né? A minha consciência esteja aqui, que a gente conhece como a realidade terra, a terra, né? Então, ele permitiu que eu esteja no meu corpo, então meu corpo ainda não tem problema nenhum, né? Estou cuidando dele, né? Cuidando da minha saúde, cuidando dele, até quando ele ficar aqui, porque eu só vou ficar aqui nessa realidade enquanto meu corpo estiver aqui, né? Pulsando, saúde, enquanto ele estiver com os pulsos vitais aqui. Depois que não, meu amigo, eu já vou embora, tá? Vou para outra realidade aí, tá? E a gente precisa estar nessa frequência porque depois que a gente desprender do corpo, de acordo com o que você está vibrando, você vai para essa realidade aí, tá? É de acordo com o que você está vibrando. Você vai para essa realidade. Então, se você está vibrando aí bagaceira, você vai para uma realidade mais baixa. Se você está numa frequência boa, então você vai para mundos mais elevados, mundos espirituais, realidades, né, dimensionais. Não foi eu que inventei isso, tá, pessoal? É isso que funciona. E a maioria dos religiosos não ensinaram isso para vocês, tá? Acha que é só você estar dentro de um quadrado ali, que aí você vai estar, tá pronto, agora eu tô salvo. Não é assim, tá? A banda não toca desse jeito, ela precisa de um conjunto de várias coisas para que a banda toque. Eu nem tomei meu chá, pessoal. Vou tomar meu chá aqui e me despedir de você, tá? Então, agradecer a vocês, vocês novos aí, tá, pessoal? Espero que vocês continuem firmes, por mais que esse vídeo comece a tocar no seu íntimo. Continue firme aí assistindo, tá? Agradecer a vocês pelos likes aí, eu vi aí muitas também comentários, tá, pessoal? Obrigado. Agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!